Pare hoje mesmo de dar seu dízimo. Sim, você ouviu certo. E não, isso não é rebeldia. É libertação. Libertação do jugo da mentira. Libertação da teologia da opressão. Libertação do medo. O que você vai escutar agora pode contrariar tudo o que te ensinaram nas instituições religiosas, mas está na Bíblia. Vamos começar pelo começo. O dízimo era uma ordenança da lei de Moisés, criado exclusivamente para sustento da tribo de Levi. Essa tribo não recebeu herança de terras como as demais e era responsável pelo serviço no templo. Eles viviam das ofertas. O dízimo também servia para sustentar órfãos, viúvas e estrangeiros. Ou seja, era um instrumento de justiça social. E mais importante ainda, o dízimo nunca foi dinheiro. Era alimento, animais, frutos da terra. Hoje, muitas igrejas modernas usam textos fora de contexto para manter esse sistema. Um dos mais usados é o exemplo de Abraão. Dizem, mas Abraão deu o dízimo antes da lei. Sim, é verdade. Ele deu uma única vez. E deu os despojos da guerra, não o salário. Não era uma prática mensal, foi espontâneo, sem mandamento, sem continuidade. E o mais importante, ninguém mandou você repetir isso. Outro texto distorcido é Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Esse trecho é usado para acusar quem não entrega o dízimo de estar em maldição. Mas vamos olhar o contexto. Nos capítulos anteriores, Deus está repreendendo os sacerdotes corruptos. Eles estavam oferecendo animais cegos, mancos, doentes. Guardavam os melhores para si e entregavam o pior no altar. Por isso Deus diz que traria seca sobre a terra. E sem colheita, não haveria dízimo. A maldição era para eles. E era literal. Ausência de chuva. Nada a ver com demônio devorador, nem gafanhoto espiritual. Mesmo assim, muitos líderes ensinam que se você não der 10% do seu salário, está amaldiçoado. E ainda colocam o medo como base. Medo de ficar doente. Medo de perder tudo. Medo de que Deus te abandone. Mas esquecem que Jesus cumpriu a lei. E que quem quer viver pela lei está sob maldição, como diz Gálatas capítulo 3, versículo 10. Outra justificativa comum é Mateus 23, onde Jesus menciona o dízimo. Mas ele estava falando com fariseus, os religiosos legalistas que ainda viviam sob a lei. O Novo Testamento só começa de fato após a morte do testador, como está em Hebreus 9, versículos 16 e 17. Enquanto Jesus estava vivo, ele falava para judeus sob a antiga aliança. Ele mesmo nunca mandou ninguém dizimar dinheiro. Também usam Atos capítulo 5, a história de Ananias e Safira. Dizem que morreram porque não deram o valor completo. Mentira. Eles morreram por mentir, por fingirem ser generosos, por enganar. Tudo naquela comunidade era voluntário. Ninguém era obrigado a vender suas posses, ninguém era forçado a doar. Quem doava fazia por amor, porque tudo era em comum. O erro foi a hipocrisia. A verdade é que transformaram um sistema de amor e mutualidade em uma cobrança mensal. Se o dízimo ainda fosse válido, por que não exigem a circuncisão também? Por que não seguem todas as outras leis? Por que apenas o dízimo ficou ativo? A resposta é triste. Porque o dinheiro virou um novo sacrifício, uma oferta moderna, uma falsa garantia de bênção. Mas a Bíblia diz que Cristo foi o único sacrifício suficiente. Ele foi a primícia que o Pai ofereceu. E agora nós somos chamados a ser as primícias do Senhor. Não pelo que temos no bolso, mas pelo que temos no coração. Cristãos verdadeiros não são obrigados a dizimar. São chamados a ofertar com alegria, com liberdade, com sinceridade. Como diz 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não por obrigação ou por tristeza. A igreja precisa de recursos, mas que isso seja feito em verdade. Que os mantenedores da fé ajudem com o que podem. Nem sempre é dinheiro. Às vezes é tempo, é serviço, é generosidade em outras formas. É pão dividido, é casa aberta, é escuta atenta, é visita ao enfermo. Isso é contribuição. Isso é entrega. Isso é fé prática. O reino de Deus não é construído com boletos, mas com corações rendidos. Não é sustentado com medo, mas com fé. E o povo de Deus tem riquezas maiores que o ouro. A maior delas é a verdade.
E quem conhece a verdade é livre.